Meu ex me abandonou grávida, eu dei nosso filho para adoção, e agora, 16 anos depois, ele quer voltar e formar uma família. Eu, mulher de 32 anos, tive um filho quando tinha 16. Sim, sei como isso soa. Não fomos cuidadosos. Me julguei o quanto quiserem por isso, já passei por isso por anos. Mike, que tem 32 anos hoje, era meu namorado na época e quando descobri que estava grávida, simplesmente sumiu com a ajuda da família dele. Dizendo que ele seria uma estrela universitária no futuro, algo assim. Meus pais sempre foram diretos, o que aconteceu a seguir foi minha escolha. Depois de muito pensar e decidir que o Alberto não era para mim, respeito esse direito, não estou aqui para debater isso. Só não era para mim, escolhi dar o bebê para adoção. Meus pais conheciam um casal muito legal que estava procurando adotar. Nos encontramos e eu soube na hora que eles eram as pessoas certas. Foi uma virada de um erro adolescente para quase uma gestação substituta. Comecei o ensino domiciliar para terminar minha educação e poder descansar. Os pais adotivos estiveram comigo em tudo e até pagaram a maior parte dos custos médicos. A mãe adotiva era professora, então me ajudou com meu trabalho escolar e me preparou para a faculdade. Eles estavam presentes no parto e eu me recusei a segurar o bebê. Em vez disso, a mãe dele fez isso. E foi o certo. Permaneci na vida do bebê de forma distante, como uma tia especial. Bem, ele não é mais um bebê e sabe quem eu sou, mas a mãe dele é a mesma mulher que o criou e continuo sendo a tia especial dele. A única mudança é que agora ele sabe a quem chamar caso precise de um rim. O senso de humor dele é como o meu, vai entender. Conversamos talvez uma vez a cada muito tempo, o que, na verdade, é o melhor. Ele está feliz e eu não me arrependo de tê-lo dado para ter uma vida feliz. Por minha parte, casei há 6 anos. Meu marido, Aaron, de 44 anos, teve um divórcio amigável com Bella. Eles têm 2 filhos juntos. Um menino de 16 e uma menina de 19. Aaron deixou claro desde o início do nosso namoro que a aprovação dos filhos dele era importante e que Bella faria parte da vida dele para sempre. Não como esposa, mas como amiga e mãe dos filhos dele. Eu também contei para Bella e para ele sobre minha gravidez na adolescência. Bem, para começar com os filhos, minha enteada e eu nos damos bem. Ela obviamente é mais próxima da mãe, mas ainda assim tem dias de garotas comigo de vez em quando. É mais como uma amizade, na verdade. Meu enteado é incrivelmente próximo de mim. Ele me chama de segunda mãe e sempre pede para eu estar presente nos eventos importantes. Nos aproximamos quando o cachorro de infância dele faleceu, pois meu gato também partiu mais ou menos na mesma época. Bella e eu somos melhores amigas. Sei que as pessoas têm relacionamentos complicados com os ex-parceiros de seus cônjuges, mas nós sempre nos respeitamos. Nunca tentei ocupar o lugar dela. Sei que Aaron e ela compartilharam algo especial muito antes de eu entrar na história. Essa é a história deles. E eu sou madrasta, não mãe. O lugar dela na vida dos filhos não está em disputa. A razão para esse post é que toda a confusão com Mike começou quando eu levei meu enteado para uma consulta médica. Não era algo grave, embora ele tivesse que usar anestesia. Aaron e Bella não conseguiram tirar o dia de folga. Tentaram, mas os trabalhos deles são por demanda e eles não podem facilmente tirar tempo de folga. Então, fui sozinha para ser o apoio do meu enteado. Não reconheci Mike como um dos médicos. O nome dele, tanto o primeiro quanto o sobrenome, são bem comuns e já faziam anos. Sem contar que minha prioridade era ser o apoio do meu enteado e o resto era secundário. Depois que meu enteado terminou, ele estava um pouco zonzo, como esperado. Eu estava acomodando no carro e garantindo que estivesse confortável quando Mike apareceu. Ele me disse que estava pensando em mim e no nosso filho há muito tempo, e estava feliz que o nosso menino estava bem. Demorei alguns minutos para processar o que estava acontecendo e ele continuou divagando sobre desculpas e como ele não estava pronto para ser pai. Eventualmente, eu suspirei e disse alto, este não é o bebê com o qual eu estava grávida. Eu o dei para adoção depois de dar à luz. Eu sou madrasta. Meu enteado, meio grogue, completou com, segunda mãe. Eu tive que segurar a risada, para ser sincera. Mike ficou chocado com isso e isso me deu tempo de explicar os detalhes importantes. Eu dei o bebê para adoção, ele sabe o que aconteceu e por que eu o dei para adoção, casei com um homem que tem 2 filhos, estou feliz e não quero ele na minha vida. E não vou dar a ele as informações de contato da família adotiva. Ele está 16 anos atrasado. Isso foi o fim e eu entrei no carro para levar meu enteado para casa descansar. Desde então, Mike me encontrou nas redes sociais e tem espalhado uma história triste sobre como eu neguei a chance de ser pai. Como eu fui uma mãe pobre que jogou o filho fora para criar os filhos de outra pessoa. Basicamente, sou a mulher má da história, aparentemente. A maioria dos nossos ex-colegas que viram a postagem lembrou a ele que foi ele quem me deixou. Alguns amigos do ensino médio dele ainda apontaram que ele riu de ter me deixado grávida. Eu não sabia dessa parte. Alguns parentes dele entraram em contato para me criticar por ter tirado a chance de Mike ser pai. Dizendo que isso me fez ser uma péssima cristã.
Eu não sou cristã, sou judia. Alguns amigos me disseram que foi uma atitude mesquinha minha ter dado o bebê para adoção sem contar para Mike. Eu pessoalmente não acho que eu estava errada, mas caso eu decidisse deixar o julgamento para as massas da internet. Então, pessoal, sou babaca? Esclarecendo algo, os pais adotivos e o filho biológico têm um número de telefone para contatar os pais de Mike, se quiserem. Eu não tenho voz sobre se eles farão isso ou não. Eu só não vou dar nenhuma informação para Mike sobre eles. Comentários relevantes. Olá, sou psicóloga. Parece que foi a decisão certa para todos os envolvidos. Especialmente para o Mike, que claramente não deveria estar perto de crianças, dada sua total falta de controle de impulsos e empatia. Como uma colega judia, recomendo rir dos comentários de péssima cristã. Minha mãe adora quando isso acontece. Sou de uma família mista, com meu pai sendo judeu e minha mãe sendo católica. Minha mãe sempre ri muito quando isso acontece. Seu filho biológico pode decidir por si mesmo tentar encontrar o pai biológico um dia, mas é seu trabalho defender a privacidade dele até então. E certifique-se de que a decisão dele seja informada, ou seja, que ele saiba que o pai biológico dele é um completo babaca. Eu contei tudo pra ele quando os pais dele decidiram que era hora de contar quem eu realmente era. Eu não transformei o Mike em um vilão, só disse que ele foi embora depois que eu contei que estava grávida e nunca mais entrou em contato. Ele deixou claro que, embora eu seja a mãe biológica dele e Mike seja o pai biológico dele, ele não nos vê como pais. Eu sou a tia dele e Mike é um estranho. Atualização, 17 dias depois. Vou começar com um assunto importante. Muitas pessoas estavam preocupadas com meu filho biológico sobre ele querer ter alguma relação com Mike. Bem, eu pedi permissão a ele para postar isso. Ele conversou com Mike uma vez, alguns dias depois de eu dizer onde ele poderia encontrar Mike. Não vou compartilhar todos os detalhes, apenas a decisão final. Não haverá mais contato entre eles. O garoto não quer um segundo pai, e Mike não estava disposto a estar na vida dele a menos que tivesse a posição de pai. Então, ele vai cortar o contato com Mike. Houve mais coisas, mas é muito pessoal e sinto que não é meu lugar compartilhar. O garoto e eu continuaremos com nossa relação como tia e sobrinho. E ele sabe que, qualquer coisa que ele precisar no aspecto médico, eu estarei sempre lá. Para quem está se perguntando por que Mike quer tanto ter contato com o garoto, descobri alguns detalhes através dos amigos dele. Mike pode ter mais filhos. Ele só não tem tido um relacionamento estável há anos. O que eu posso acreditar, já que finalmente me cansei e decidi aceitar ir tomar um café com ele para resolver algumas coisas. Meu marido veio, claro, mas ele sentou em uma mesa separada para me deixar resolver a situação. Eu pedi isso. A conversa foi um caos, para ser sincera. Mike me trouxe flores e morangos cobertos de chocolate, meus antigos favoritos. Ele tratou tudo como se fosse um encontro. Eu cortei isso na hora. Apresentei meu marido e disse a ele que estamos muito apaixonados e felizes, então não queria tentativas de romance indesejado. Assim que nos sentamos, ele começou falando que eu já sabia sobre os relacionamentos fracassados dele. Que ele sentia que nenhuma mulher conseguia atender aos seus padrões para ser esposa e mãe dos filhos dele, já que ele me via dessa forma. Ele diz que se sente culpado por ter escolhido a faculdade ao invés de mim e de nosso bebê. Ele estava bem ciente das datas do tribunal sobre a custódia e que eu estava tentando dar o bebê para adoção. Quando ele me viu cuidando do meu enteado, ele achou que eu havia desistido de dar o bebê para adoção. Ver-me cuidando do nosso garotinho, palavras dele, fez com que ele pensasse como seria ótimo se nós três pudéssemos ser uma família, e quem sabe ter uma família maior no futuro. Ele teve a audácia de me perguntar se eu consideraria me divorciar do meu marido e tentar lutar pela custódia de nosso filho. Eu tenho que admitir que ri na cara dele. Provavelmente fui cruel demais, mas eu tinha anos de estresse e dor para despejar nele. Eu disse a ele que tudo que eu via nele era um covarde. Um covarde que, ao invés de ficar e tomar decisões adultas, decidiu fugir com a ajuda da mamãe e do papai. Que qualquer amor que eu tivesse por ele morreu no dia em que tive que parir um ser humano e, em vez de saber que eu tinha o apoio dele, havia um grande vazio onde o pai deveria estar. Que eu quase arruinei minha vida e tive que abrir mão do baile de formatura, das fotos de formatura e até mesmo da cerimônia, porque estava grávida demais para festejar, aparecer no anuário ou subir no palco para pegar meu diploma. Ele pôde festejar e aproveitar a vida enquanto eu tive que lutar com todas as minhas forças por um mínimo de respeito. Também disse que o jubileu dele não era grande o suficiente para satisfazer uma mulher, foi um pouco cruel, mas não me arrependo. Depois que eu me acalmei, simplesmente disse a ele que tenho uma vida feliz com um homem que me ama. Ótimos enteados, que são o maior presente. Uma melhor amiga que me deixa ser madrasta dos filhos dela. Um sobrinho que eu adoro e que, apesar da nossa história como mãe biológica e filho, ainda me ama como sua tia especial, em vez de me odiar. Minha família é perfeita porque ele não faz parte dela e eu não tenho intenções de viver na fantasia dele. E que mal posso esperar para engravidar do meu marido para adicionar a perfeição. Também disse a ele para deixar nosso filho biológico em paz. Ele fez a escolha dele e cabe a ele se algum dia vai procurar o Mike. E também avisei que faria uma queixa formal ao hospital dele por assédio.
Ainda bem que meu marido tirou prints, porque quando chegamos em casa, Mike havia deletado todos os posts. Muitos dos antigos amigos dele repostaram os prints, zombando dele. A parte boa de tudo isso é que eu me reconectei com meus colegas de escola e, para ser honesta, eles são pessoas ótimas. Parece que Mike está em um grupo preso na mentalidade que tínhamos na escola. Já se passaram uns 3 dias e nada de Mike. Meu marido ficou com o ego lá em cima quando ouviu minha reação com Mike e tem sido insuportável, mas de um jeito bom. Espero que em breve tenhamos ainda mais boas notícias, já que estamos realmente empolgados com a ideia de ter um filho juntos. Comentários relevantes. Não acho que você tenha exagerado ao falar mal dele na cara dele. Só acho que você perderia a razão se batesse nele ou coisa parecida. Eu quase bati nele, para ser honesta. Mas eu tinha acabado de fazer as unhas. Ele não vale a pena quebrar uma unha. Poucas coisas valem quebrar uma unha, mas, querida, quebrar uma só para machucar aquele idiota teria sido uma dessas coisas. Sim, mas ele não vale os $150. Ele nem vale os $14 da conta do café. Era um presente de aniversário da minha enteada. Normalmente minhas unhas são tipo, uns 40 talvez? Claro que ele não pagou a conta. Ah, nós saímos antes e eu paguei a minha parte e a do meu marido. Não sei se ele pagou a dele. Pelo menos ele deixou aqueles morangos para seu marido te alimentar enquanto você se deita na cama? Não, deixamos na mesa para ele com a flor. Porém, meu marido me comprou meu favorito atual, macadâmias cobertas com chocolate. Deixe sua opinião nos comentários.